esta semana, a partir de amanhã. Como que está o sentimento aí das redes sociais com relação a esse julgamento? No final de semana até me surpreendeu, teve um movimento ali de apoiadores do Bolsonaro em frente à residência dele, onde ele cumpre prisão domiciliar. Me surpreendeu pelo fato de que, por conta de todo, né, essas prisões, esse cerco todo que tem sido feito em torno de apoiadores do Jair Bolsonaro, as pessoas estarem ali nas ruas, né? Eles estão chamando um ato, como o Denícoli falou, para o 7 de setembro, que se espera que seja um ato, espera-se na direita, né, que seja um ato grande, mas aí 7 de setembro provavelmente a gente já vai ter um julgamento do Bolsonaro bastante encaminhado, né? As pessoas estão acompanhando isso ou esse assunto já cansou? O Bolsonaro esse é um problema do Bolsonaro, Denícoli? Eu acho que à medida que o julgamento vai chegando a hora, né, as pessoas vão se interessando mais. É um assunto que já teve uma fadiga, mas voltou agora, né, obviamente, porque está na hora da decisão, digamos assim. E a gente observou os dados, né? E o que é que a gente vê? Uma polarização ainda muito intensa, né? O a favor levemente, a condenação levemente maior do que o contra, né? 49,3% a favor, 47% contra e apenas 3,7% de pessoas que estão indefinidas ainda. Então a gente vê que realmente há uma decisão já tomada na cabeça do eleitor para se posicionar contra ou a favor aí de uma forma bem massiva, né? E curiosamente, dentro dos espectros, né, novamente a gente faz sempre essa divisão para entender, né, fazendo dentro dessa lógica de polarização, a gente precisa saber o que pensam esses espectros políticos. À direita, claro, 82,4% contrárias, né, de pessoas contrárias à condenação, 9,3% indefinido e 8,3% a favor da condenação, que é uma tendência, né? A radicalização do bolsonarismo tem levado algumas pessoas da direita a ficarem um pouco distanciadas desse movimento. Depois disso, então, nós pessoas vamos que falar o quê? E aí a gente observa que 8,3% que são a favor dentro da direita, que são as pessoas que querem virar a página. Vamos resolver esse problema, vamos passar para frente, né, que pague pelo que foi feito, dentro do que está colocado nos autos, e seguimos. Né? Dentro da esquerda, 89,3% a favor, 6,6% contra, são pessoas que acham que tem que haver disputa eleitoral, que inclusive pessoas que preferem que o Lula, por exemplo, que são lulistas, preferem que ele dispute com o Bolsonaro, e 4% indefinido. Entre os moderados também, praticamente o empate aqui, 46,4% a favor e 43% contra, 10,7% indefinidos. Quando a gente olha a narrativa, ou seja, quem está falando mais, né, sobre isso? Então a direita ganha nessa guerra narrativa em termos de volume, 41% do que é falado sobre o julgamento do Bolsonaro vem da direita, 35,5% da esquerda e 23,5% de moderados. Ou seja, a gente tem aí um cenário que está ainda polarizado. Me parece que a ideia do eleitor, né, é que é um julgamento político, acho que as pessoas têm essa percepção, tanto a esquerda quanto a direita, e aí se posiciona de acordo com a ideologia que entendem que estão colocadas, né? É curioso observar, né, que as pessoas já tomaram esse partido, que pouca gente está indefinida em relação a isso, mas de certa forma está empatado, os dados aqui mostram um empate técnico, né, entre a favor e contra, que se repete, né, nos ambientes de polarização. Vamos ver como é que vai acontecer a partir do momento que haja essa condenação, que uma coisa interessante é que tanto esquerda quanto direita entendem que o Bolsonaro vai ser condenado. Isso é uma coisa claríssima, né? A direita achando que é uma injustiça, que há um processo já enviesado para condenação, e a esquerda achando que ele tem que ser condenado porque tentou um golpe, etc. Então todo mundo acha isso, eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, né? Caso ele seja condenado, me parece que está caminhando para isso. Em relação à manifestação, a gente observa que as conversações sobre manifestação do dia 7 de setembro, elas abarcam agora 6,8% do que se fala da política nas redes. Na última manifestação, 2 dias antes, quando nós fizemos a medição, era 9% e levou mais ou menos 50 mil pessoas ali, entre 35 e 50 mil pessoas, de acordo com quem fez o cálculo, né, a Avenida Paulista. Então a gente vai medir daqui uns dias também para entender como é que está. Né? Geralmente nos dias anteriores cresce muito a movimentação, mas me parece, pouco, pelo que então, nós temos né, hoje... Denícoli? É pouco, então está se falando se a gente pouco desse observar, por assunto. exemplo, se a gente observar quando o Bolsonaro era presidente, as conversações em torno disso chegavam a 40%, né, na semana.
Então, provavelmente vai chegar a uns 10%, talvez essa semana, porque o julgamento também ocupa um espaço nessa discussão, né? O que eu falo aqui, a questão das manifestações bolsonaristas, elas estão muito mais dentro do nicho bolsonarista da direita, mas é um grupo que se movimenta muito bem, obviamente, né? Mas é muito diferente colocar 50 mil pessoas, como foi a última, e 150 mil, como foram as manifestações quando o Bolsonaro era presidente e convocava as pessoas. Então, houve realmente uma queda. A gente vai observar durante a semana como é que vai ser, mas, pelo que eu tenho observado aqui, vai ser muito semelhante às últimas manifestações, a não ser que, no decorrer do julgamento, esse sentimento mude e estimule as pessoas a irem à rua. Mas, por enquanto, me parece que vai ser mais ou menos daquele tamanho que nós vimos, no dia 3 de agosto. Vamos rever aquela última arte, produção. Coloca para mim aqui no telão para a gente poder mostrar para quem está nos assistindo, por favor. Eu vou aqui para o telão, Denícoli, para a gente poder mostrar aqui essa arte que é os sentimentos por espectro. Então, nós temos aqui a favor 89,3%, isso na esquerda. Na direita, nós temos favorável 8,3%. E aqui, moderados, 46,4%. Todos esses a favor. Agora, contra, na direita, 82,4%. Na esquerda, 6,6%. E moderados, 43,0%, 43%. Agora, indefinidos, na direita, 9,3%. Esquerda, 4%. E moderados, quase ali 11%, 10,7%. Nesses sentimentos aí, por espectro, né? Aqui a gente está falando da prisão especificamente, Denícoli? Exatamente. Exatamente. É a favor da condenação ou não. Então a gente mostrou ali quem é. A favor ou contra a condenação. Isso. É um número bastante próximo, né? Tá ali meio a meio, né? A favor o que me chama a atenção nessas análises, né, não é quem é a favor ou contra dentro da esquerda ou da direita, que a gente já espera que seja um número parecido. É justamente os movimentos. Quando a gente faz análise de narrativa de rede, a gente observa o que muda. Né? Existe um padrão naturalmente, a esquerda a favor da condenação, a direita contra. Agora, há mudanças que a gente observa, como eu falei. Uma parte da direita que começa a crescer, que já olha o bolsonarismo com um certo desprezo, que não quer mais repetir, né, que quer avançar para uma direita que seja menos radical ou menos verborrágica, né? Enfim, uma direita que seja mais próxima do centro. E a esquerda também, pronto, a gente observa aqui um sentimento de pessoas que acham que tem que ser uma disputa política no voto, que entendem o que tem se falado muito, né, a guerra narrativa, é que se o Alexandre de Moraes está sendo parcial ou não, enfim, isso é sempre discutido, e parte da esquerda acha então que tem que ser definido no voto. Vamos botar os dois e o eleitor decide, né? Esse sentimento aparece. Essas questões aí que a gente observa de mudança narrativa, a gente vai observando para ver se é uma tendência ou se é apenas algo pontual. Caso isso vá crescendo, a gente observa que é uma tendência. Foi o que aconteceu com os dados do Alckmin, né? Eu observei, em relação à pesquisa anterior, que houve um aumento da rejeição ao Alckmin à esquerda à medida que ele ganhou um protagonismo político. Então, sim, é uma tendência que a gente observa. Nesse caso aqui, me chama bastante atenção essa direita que começa a surgir aí um pouco resistente ao bolsonarismo. Eu acho que é um movimento que aparece e mostra até, a gente pode até casar isso com a resiliência que o Tarcísio vem obtendo, mesmo quando está sob ataque da direita, né? Eu acho que é um eleitor mais afeito a uma direita que dialoga, né, que conversa. Então, apesar de ser um número ainda muito pequeno em relação ao que aprova, né, ao que está contrário, na verdade, à condenação dentro da direita, mas é um número que me parece expressivo, 8,3%. Muito, e é um movimento que silenciosamente pode estar crescendo, a gente pode ver depois da condenação, Denícoli, se ele não vai se ampliar ainda mais, né? Isso pode definir muito as eleições de 2026, se essa direita aí estiver, né, der as costas para o bolsonarismo e isolá-los, né, num grupo ali, numa bolha só. Denícoli, muito obrigada pela sua participação, a gente te espera aqui segunda que vem. Ok, eu que agradeço, obrigado, bom trabalho para vocês. Ainda tem muita coisa para acontecer essa semana, né? Exatamente. Essa semana a gente vai estar aqui, o contexto júdico, que eu falo, de olho lá no Supremo Tribunal Federal, com todo mundo, para acompanhar esse julgamento inédito na história do país. E certamente, segunda-feira, o Denícoli vai trazer para a gente os dados sobre como esse julgamento, né, que não termina essa semana, como é que está sendo acompanhado aí por todo mundo. Obrigada, Denícoli. Boa semana. Obrigado. Para vocês também. Tchau, tchau.